Olá, turma, tudo bem? Vamos lá fazer a nossa correção das atividades de geografia da semana 1 da nossa apostila, tá? As atividades do sexto ano, ok? Lembrando, pessoal, que eu vou comentar questão por questão. Qualquer dúvida, vocês podem estar, me enviando mensagem, perguntando e tirando todas as dúvidas, ok? Então, vamos lá. Então, atividade número 1, turminha, o que ele pede aí pra gente? Primeiro, pra gente observar, né, essas duas fotografias e a gente vai responder algumas questões. Então, aqui a gente vê, aqui, árvores, o rio, montanhas. E aqui a gente já vê já uma cidade, cidade do Rio de Janeiro. Nós temos o Pão de Açúcar, o Corcovado aqui, vários edifícios. Então, vamos lá, pessoal, o que o exercício vai nos pedir aqui? Então, letra A, classifique as paisagens em natural e cultural, tá? Lembrando, pessoal, que paisagem é tudo aquilo, que a nossa vista, vê em determinado momento, ok? E tudo que os nossos sentidos também, percebem à nossa volta, tá? Então, isso vai ser a paisagem. Então, a resposta aqui, a imagem 1, nós vamos ter uma paisagem natural, ela é formada por elementos naturais, a gente vê aqui, que não há a presença do elemento cultural. E a imagem 2, a gente vai ter então, uma paisagem cultural, porque a gente já vai ter, elementos culturais indicando intervenção humana, que são os edifícios, ruas, postes, rede de energia elétrica, entre outros elementos aqui, ok? B. Para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada imagem? Tá? Então, aqui, pessoal, nós podemos ver que o primeiro espaço, a imagem 1, ele ainda não foi utilizado, não há modificação. Tá? Ele ainda é um espaço que se encontra natural, sem modificação pela ação humana. Enquanto o espaço 2 aqui, ele já foi modificado, e é um espaço utilizado, então, esse espaço foi utilizado para a construção de uma cidade, finalidade, então, de moradia aí do ser humano. Letra C. Classifique as paisagens urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova essa classificação. Tá? Então, na imagem 1, pessoal, ela vai ser classificada como rural, ok? Pois temos a presença de árvores, o rio, as montanhas. Já a imagem 2 pode ser classificada como paisagem urbana, pela presença dos edifícios, ruas, casas, ok? O que se diferencia entre as duas paisagens, O que a gente vai ter de diferente, O que vai diferenciar uma da outra? Por que uma é rural, outra é urbana? Por que uma é paisagem natural, a outra é paisagem cultural? Então, o que vai diferenciar as duas paisagens é a maneira como elas foram ou não modificadas. Na imagem 1, não houve modificações. Já a imagem 2, as modificações elas são intensas. A gente vê que essa paisagem ela foi bastante transformada. A gente vê que há algumas árvores indicando aqui um elemento natural, mas a maior parte aqui do espaço, ele já foi alterado. Então, realmente, há essa diferença entre elas. A quantidade, a maneira como elas foram transformadas. Na atividade 2, pessoal, na leitura da paisagem, o ponto de partida é a observação. Para você saber se essa paisagem é natural ou cultural, é necessário uma certa observação dessa paisagem. Você observar, existem elementos naturais, existem elementos culturais, para você então chegar a uma conclusão aí sobre essa paisagem. Ela que permite, essa observação, ela que permite o registro, a descrição dos acontecimentos, tal como eles ocorrem. Então, eu sei que uma área foi transformada porque eu observei, eu vi, olha, ali provavelmente uma árvore, e essa árvore foi retirada e construiu uma casa. Então, a gente vê essa transformação aí através dessa observação e da descrição dos acontecimentos.
Então, considerando essa afirmativa, represente por meio de desenho a paisagem no local onde você vive, né? Então, vocês vão retratar aqui nessa atividade, pessoal, a paisagem onde vocês vivem, tá? Se você, então, vive na cidade, você vai classificar a sua paisagem como urbana, ou se você vive no campo, então você vai classificar aí a sua paisagem como rural, né? Então, o interessante aqui dessa atividade não é só fazer o desenho, mas é observar, né, os elementos naturais, os culturais que vão compor aí a paisagem de onde vocês moram, né? Então, observar, nossa, eu moro aqui, mesmo eu morando dentro da cidade, né, eu moro num lugar onde tem muitas árvores ou tem pouca árvore, né? Então, é importante a gente estar observando a paisagem da onde a gente vive para conhecer, ok? Atividade 3, pessoal, a gente tem aqui mais duas paisagens, tá? A gente vê aqui, né, uma árvore, os animais, a casa. E aqui a gente já vê, né, uma paisagem de uma cidade, né, vários comércios, né, lanchonetes, cafeterias, pessoas passeando. A gente vê aqui, né, um monumento turístico. Então, a letra A classifica as paisagens em natural e cultural. As duas imagens, pessoal, atenção aqui, ó. As duas vão ser culturais, tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, por mais que aqui a gente vai ter os elementos naturais, a gente já pode ver que é a intervenção do homem, né? A gente já vê que é a casinha, indicando o quê? Que aqui é uma zona rural, né? Que é o campo, mas aqui já foi modificado pelo homem. E aqui, né, óbvio, né, a cidade vai ser uma paisagem cultural. Então, para qual finalidade foi utilizado o espaço em cada imagem? Então, na imagem 1, o espaço foi utilizado para atividades agrícolas, né, agricultura e pecuária. Geralmente o campo a gente tem, né, esse espaço voltado para essas atividades, né, vai ser mais a lavoura, o cultivo de animais. E na imagem 2, o espaço foi utilizado para as atividades de turismo e comércio, ok? Classifique as paisagens em urbanas ou rurais e cite uma característica que comprova a classificação. Na imagem 1, pessoal, ela vai ser rural, né? Por mais que tenha o elemento cultural, né? Ela já foi modificada pelo homem, mas ainda assim ela é uma paisagem rural, porque a gente vai ver o predomínio de elementos naturais, há uma maior quantidade de elementos naturais, né? Há a modificação pelo ser humano, mas os elementos naturais, eles vão ser, né, dominantes. E também, né, a gente vai ver aí as atividades agrícolas, tá? Então, a paisagem rural, ela tem essa característica de ter, né, uma maior quantidade de elementos naturais e também, né, de ter aí as atividades agrícolas, né? A gente vai ter agricultura e pecuária presente aqui, né, nessa paisagem. Na imagem 2, né, ela vai ser uma paisagem urbana, tá? Porque a gente vai ver a presença de elementos culturais em maior quantidade. A gente raramente, né, na cidade, às vezes a gente vê um ou outro elemento natural, né? Mas os elementos culturais, eles são, né, bem predominantes, há uma quantidade muito maior, né? E também atividades, né, urbanas, né? Atividades aí relacionadas com a cidade, né? O comércio, a indústria, tá? O setor de serviços, né? É o médico, advogado, dentista, ok? A letra D, como devem ser as formas de trabalho em cada uma dessas paisagens, né? Então, como que o ser humano vai trabalhar, né, ali naquele espaço? Qual é o tipo de trabalho que desenvolve em cada uma dessas paisagens? Então, na imagem 1, as atividades são voltadas para o setor primário. O que é o setor primário, pessoal? É a agricultura, é a pecuária, é o extrativismo. Isso aqui é o que nós chamamos de setor primário, tá? São as atividades aí, né, primárias. Sem essas atividades aqui, nem existem as outras atividades, né? Então, na imagem 2, as pessoas trabalham no setor secundário, que vai ser as indústrias, ok? E no setor terciário, que vai ser o comércio
e a prestação de serviços, tá? Prestação de serviço aí, pessoal, como eu falei, é o advogado, é o médico, tá? São prestadores de serviço, ok? Continuando, atividade 4. A história em quadrinhos tem como título Diferentes Formas de Viver. Né? Então, a atividade 4 e 5, ela vai trazer aí uma história em quadrinhos pra gente, né? E de dois garotos conversando entre si. Então, as diferentes formas de viver se relacionam com as diferentes paisagens. Né? Então, de acordo com a paisagem, se você está na paisagem rural, urbana, então você vai viver de formas diferentes. Né? Então, onde vive cada um dos personagens? Ao ler aí a história, vocês podem perceber o quê? Que um personagem, ele vive no campo e o outro vai viver na cidade, certo? Ficou bem claro aí na nossa historinha. Quais as vantagens apresentadas por cada um deles? Então aqui, pessoal, nessa questão, cada personagem, ele vai falar características da paisagem, né, do lugar onde ele vive. Então, quem vive na cidade vai apresentar aí as diversas vantagens de se morar numa cidade, né, como o shopping center, praças, parques, teatro, cinema, etc. Então, ele vai falar de todas, né, as coisas que tem dentro de uma cidade. Já o personagem que mora no campo, ele ressaltou, né, aqui, né, a tranquilidade e as inúmeras belezas naturais que o campo possui, né? Que na cidade a gente não vai encontrar, ok? A quinta e última atividade aqui, pessoal, para a gente encerrar a nossa correção. Em qual das paisagens existem mais elementos culturais, ou seja, transformados pelos seres humanos? E por que isso ocorre? Então aqui, pessoal, né, em relação aqui, né, a essa paisagem dos dois personagens, a qual que apresenta mais elementos culturais? A paisagem urbana, né, a cidade. E por que isso ocorre? Porque o ser humano ele vai modificar a paisagem para atender às suas necessidades, como a moradia, alimentação, transporte. Então, para o homem construir uma casa, ele precisa o quê? Ele vai estar desmatando aquela área, ele vai estar ali, né, levantando ali o alicerce, ele vai construir estradas, pontes para se locomover. Ele também vai desmatar áreas, né, para fazer lavouras, hortas para sua alimentação. Então, a cidade, ela já foi um espaço que ela foi bem transformado pelo homem, né? Ao longo do tempo, o homem ele foi transformando aquele espaço até chegar, né, na cidade que nós conhecemos, ok? Então, aqui terminamos a nossa correção, pessoal. Qualquer dúvida, então, vocês entrem em contato comigo.